Racismo linguístico, um tópico que recentemente anda recebendo bastante atenção e tem sido muito discutido, com boa razão. O racismo é um grande problema do nosso país e requer um grande esforço social para ser eliminado. Com o tanto de informação que circula sobre esse assunto, é importante entender do que se trata e, para isso, é necessário compreender 3 pontos. Como surgiu o racismo linguístico, como se perpetuou até hoje e como isso pode mudar. A ideia de racismo linguístico se aplica a palavras ou expressões que ou têm origem racista ou reforçam e perpetuam noções racistas. Em um país como o Brasil, que durante toda a sua história como nação conviveu com racismo, reflexos dessa realidade triste aparecem na linguagem. Vamos olhar então para a história do Brasil para saber como esse problema surgiu. Nosso país nasceu como colônia no auge do expansionismo europeu. Sendo assim, foi padronizada aqui uma língua europeia, a do colonizador, o português. Essa língua tem sido usada aqui desde o século XIV e, graças ao Marquês de Pombal, desde 1757 é a única língua oficial do Brasil. Não só a língua portuguesa é o padrão, mas um dialeto específico da língua portuguesa é considerado oficial, o correto, aquele que até hoje é ensinado nas escolas e consta nos documentos oficiais brasileiros. Como explica o linguista John Lyons, existem vantagens óbvias na padronização de um dialeto determinado para finalidades oficiais, sobretudo num Estado democrático que tem como ideal a alfabetização universal. A desvantagem de tentar implementar o processo de padronização por decisão oficial é o fato de que coloca os falantes nativos do vernáculo escolhido numa posição mais favorável política e socialmente do que os falantes nativos de outros vernáculos. Ou seja, quando se define uma língua e dialeto padrão, se favorece quem domina esse padrão e se desfavorece quem não tem acesso a ele. Essa é a origem do problema. O Brasil é um país multicultural, mas as diferentes culturas e etnias que formam a nossa população não ocupam os mesmos lugares na sociedade por causa da nossa história racista. Sempre houve domínio de um sobre o outro. Na colonização, populações indígenas foram subjugadas. Na era da escravidão, os africanos escravizados à força eram completamente desumanizados. E na época das grandes imigrações, alguns imigrantes eram considerados superiores a outros. Sempre existia uma classe dominante e uma classe dominada e inferiorizada por aqueles que estavam no poder. A padronização do português e de um dialeto específico seu, como língua oficial do Brasil, favoreceu mais ainda aqueles que o falavam e deixou de lado a cultura e o conhecimento de todos aqueles que, como os indígenas, escravizados e imigrantes, não. Dessa forma, a maneira socialmente aceita de se comunicar reflete a visão racista das classes dominantes ao longo da história do nosso país, e é assim que o racismo linguístico se impregnou na língua que falamos. Mas como isso continua até hoje? Não é difícil definir o Brasil como um país racista. A nível oficial, todos os brasileiros têm os mesmos direitos, mas na prática, isso não se reflete. O histórico de escravidão e opressão faz com que o racismo estrutural seja inegavelmente ainda um problema grave aqui. Uma das provas e consequências disso é que ele ainda existe na nossa linguagem. Vamos ver como isso acontece. Como quem definiu os padrões linguísticos a serem seguidos no português do Brasil foi a classe dominante, e a língua reflete realidades sociais, o que foi aceito como a norma foi a realidade dessa classe, incluindo a aceitação e trivialização do racismo, como o Brasil era um país escravagista. Assim, é socialmente aceito e pode até parecer correto utilizar expressões e palavras de cunho racista. Afinal, isso foi convencionado por quem tinha poder. Obviamente, isso não pode ser normal, porque reforçar séculos de opressão e vai contra todo o progresso feito nas questões da obtenção de direitos e oportunidades. Por isso, a importância de eliminar o racismo linguístico na nossa fala. A linguagem muda com a sociedade, então se quisermos ser parte de uma sociedade igualitária e superar o racismo, é necessário fazer mudanças na nossa língua. Mais uma vez, como língua e atitude social, é preciso que toda a sociedade contribua para a sua mudança. Vejamos como. Existem muitas expressões racistas usadas no dia a dia por uma boa parte dos brasileiros, muitas vezes sem saber o seu histórico e suas conotações raciais. Expressões assim são um indício do quanto o preconceito e a opressão estão naturalizados na mentalidade coletiva, e de como foi convencionado como normal diminuir as pessoas pela cor da pele. É necessário que isso deixe de ser natural,
o que na prática requer esforço coletivo para eliminar a linguagem racista do nosso vocabulário. E a maneira mais simples de se fazer isso é evitando expressões preconceituosas. Violência, brincadeiras de mau gosto e até mesmo supostos elogios. Eis aqui alguns exemplos de expressões racistas que é melhor evitar. Denegrir. No dicionário Aurélio, denegrir significa fazer ficar mais negro, e era usado, por exemplo, em relação à prata, que pode escurecer com algumas reações químicas. Figurativamente e popularmente, porém, é uma palavra sempre utilizada com conotação negativa, sinônimo de difamar, associando o tornar-se negro a algo ofensivo, ao ato de manchar uma reputação antes limpa. É, portanto, de bom tom evitar o uso dessa palavra, que, como já foi dito, possui sinônimos menos ofensivos. O mesmo vai para expressões similares que utilizam a cor como sinônimo de ruim, como mercado negro, lista negra ou a coisa tá preta. Não sou tuas negas. Essa expressão coloca a mulher negra como qualquer uma, ou de todo mundo. Ou seja, a frase indica que a pessoa não é alguém que faz de tudo. Além de ser uma frase racista, também é muito machista. Definitivamente precisa sumir do nosso vocabulário. Inveja branca, significando uma inveja do bem, que não faz mal. Isso associa a cor branca a algo bom, que não machuca. O problema é que isso implica, por contraste, que o que é mal e machuca é a cor negra. Assim fica fácil fazer uma conexão com a cor da pele. Na mesma direção, chamar alguém de preto bonito implica que a pessoa é bonita, apesar de ser preta. Sem falar das tantas maneiras muito ofensivas de se referir ao cabelo afro e outras características físicas tipicamente africanas, como a cor da pele. Aliás, a própria expressão cor de pele se referindo àquele tom de lápis bege rosado revela uma ignorância enorme, porque nem no Brasil, nem no mundo, a pele de todo mundo é daquela cor. Da cor do pecado. Pode parecer um elogio, mas não é. Afinal, ser negro era considerado pecado. Era isso que justificava a escravidão. Outras expressões que vêm direto da era mais vergonhosa da história brasileira incluem de meia tigela, que significa mal feito. Pessoas escravizadas que não atingiam as metas forçadas eram punidas, recebendo apenas metade da tigela de comida. Feito nas coxas, com o mesmo significado em referência às telhas que eram feitas desse modo pelos escravos. Ter um pé na cozinha. No tempo em que o único lugar permitido às mulheres negras era a cozinha da casa grande. Criado mudo, que inacreditavelmente se refere à prática bárbara de alguns proprietários de escravos de usar um ser humano para fazer o que o móvel faz. Ficar parado em um lugar sem fazer barulho ou falar. Doméstica. Eram as mulheres negras que trabalhavam dentro da casa das famílias brancas, porque eram consideradas domesticadas. Isso mesmo, os negros eram vistos como animais que precisavam ser domesticados através da tortura. A escravidão no Brasil pode até ter acabado, mas deixou para trás inúmeras marcas, inclusive essas na nossa linguagem. Por fim, a palavra boçal. De acordo com o Dicionário Enciclopédico de 1874, a palavra boçal vem do italiano abbozzado, derivado do termo bozza, da mesma raiz da palavra esboço. Surgiu originalmente como termo para denominar aquele que não fala a língua do país em que se encontra, tendo dificuldade para se comunicar. Era utilizado no período da escravidão para designar os africanos que não conheciam a língua portuguesa. É sobre isso que estávamos falando mais cedo. A língua portuguesa tornou-se padrão no Brasil, favorecendo todos os seus falantes e rejeitando os não falantes. É muito importante entender que todas essas expressões vêm da mesma raiz, a de estipular um padrão e desconsiderar todos que não se encaixam nele. É necessário reconhecer que aqueles que não seguem os padrões arbitrários impostos pela classe dominante sempre foram pessoas igualmente dotadas de cultura e conhecimento, o que era verdade para os africanos escravizados no passado e é verdade para os negros discriminados no presente. Para eliminar de vez essa concepção errada e construir uma sociedade livre do racismo, é necessária essa compreensão, mas acima de tudo, é preciso agir. Lógico que o racismo não vai sumir na sociedade apenas cortando algumas palavras do nosso vocabulário, mas esse é um ponto de partida
para a transformação social. Então, por que não se informar mais sobre esse assunto e cultivar hábitos que eliminam o racismo da linguagem e das suas atitudes? Afinal, é dever de todos nós.